Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tatiana Ferri. Para quem não me conhece, eu sou sócia do LDCM e eu atuo principalmente na área de arbitragem. Eu passei mais de uma década da minha carreira em Londres como associada do departamento de arbitragem do White Case. Sou qualificada no Brasil e na Inglaterra e tive a felicidade de fazer o meu LLM em Queen Mary em 2012 e 2013. Estou muito feliz de estar aqui hoje no canal Arbitragem para conversar com um colega de Queen Mary também, o Carlos Carvalho, para a gente falar um pouco sobre a Queen Mary Survey de arbitragem internacional, que é uma das pesquisas mais importantes sobre arbitragem internacional no mundo, incluindo, evidentemente, o Brasil, e que está hoje, atualmente, na sua 12ª edição. A Queen Mary Survey, como eu disse, é um dos estudos mais completos sobre arbitragem internacional, e ela é um pouquinho diferente das pesquisas que olham para estatísticas e números sobre arbitragens. Essas também são extremamente importantes, mas a Queen Mary Survey, ela busca entender um pouquinho a opinião do usuário de arbitragem. Então, é interessante esse diferencial nela. Então, ela busca entender como o usuário enxerga a arbitragem, quais são os principais desafios, como que se espera o futuro da arbitragem, críticas a configurações atuais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Carlos para entender melhor sobre essa pesquisa, como ela é feita, considerando que ela tem 12 edições, como foi, né, a sua evolução, e a gente também vai avaliar e discutir alguns pontos específicos da última pesquisa, que foi concluída, começou em 2020, mas foi concluída em 2021, ou seja, no meio da pandemia. Então, ela tem pontos interessantes sobre como a arbitragem evoluiu depois da pandemia. E eu queria dizer também que todas as Queen Mary Surveys, elas estão disponíveis na página da School of International Arbitration, da Queen Mary, elas estão acessíveis lá, mas nós vamos colocar o link aqui no programa para vocês terem acesso direto, para quem quiser ter mais detalhes sobre ela. E eu não poderia ter ninguém, como eu já disse aqui, eu não poderia ter ninguém melhor do que o Carlos para falar sobre a Survey, porque além de um colega de Queen Mary, o Carlos também é Lead Teaching Fellow na Queen Mary, então ele conhece a pesquisa melhor do que ninguém. O Carlos também é Senior Consultant na Opos2, que é uma empresa de tecnologia focada no setor de arbitragens. Mais recentemente, o Carlos fundou a Tribe Arbitration e a International Advisor, que é um escritório focado em consultoria para casos envolvendo o Brasil, para escritórios ingleses. Também ele é fundador da Dispute Resolution Unit na Three Valorum Building Barristers, em Londres. É membro do Chartered Institute of International Arbitrations e qualificado em 3 jurisdições, Brasil, Inglaterra e Portugal. Ufa, que currículo, hein, Carlos? Mas vamos lá. Sem mais delongas, Carlos, conta para a gente aí um pouquinho melhor o que é a pesquisa da Universidade Queen Mary, como ela é feita, qual a periodicidade, o alcance, enfim, dá um overview aí para a gente. Tá bom. Bom, antes de mais nada, obrigado por me ter aqui no canal de arbitragem. Obrigado pelo convite, Tatiana. Já faz bastante tempo que eu saí do Brasil, então às vezes me faltam algumas palavras em português, mas eu vou me esforçar aqui. Eu escrevi aqui fiz algumas anotações para ter certeza que eu vou lembrar de falar um pouco de tudo. Eu nunca fui o pesquisador principal de nenhum dos surveys, né, de nenhuma dessas pesquisas, mas vários dos meus amigos e colegas da Queen Mary foram, então eu acompanhei de perto, em especial depois de 2015, quando eu cheguei na Queen Mary para o meu mestrado, e depois, a partir de 2018, quando eu comecei a dar aula na Queen Mary, onde eu estou dando aula até hoje. As pesquisas, você falou muito bem, né? A ideia não é uma questão estatística, a ideia é pegar o sentimento
dos usuários de arbitragem e tentar tirar algumas lições disso. E, de alguma maneira, a gente tem visto que algumas impressões do usuário têm, nos anos seguintes, refletido em dados estatísticos reais do que realmente acontece na arbitragem. O interessante também, você mencionou bem da pesquisa que aconteceu durante a pandemia, é ver algumas coisas do sentimento do usuário em relação ao que poderia acontecer, por exemplo, no uso de tecnologia, e que não aconteceu, ou o que aconteceu. E então é muito interessante ver a evolução dessas pesquisas de lá até aqui. Nós já tivemos, e esse programa acho que é interessante porque eu vivo vendo o survey da Queen Mary sendo mencionado em contexto acadêmico, em apresentações, e muitas pessoas às vezes podem achar que é uma coisa, tem um, dois, já tivemos 12 pesquisas feitas pela Queen Mary, com parceiros diferentes, com a PricewaterhouseCoopers, com o seu ex-escritório White Case, com Pinson Masons, e o primeiro foi lá em 2006, onde eles estavam tentando ainda identificar comportamentos corporativos em relação à arbitragem, e de lá para cá a gente já teve vários, teve pesquisas focadas na questão da arbitragem de investimento, tivemos pesquisas focadas em disputas de TMTs, né, de tecnologia, mídia e telecoms, mas as que geralmente fazem mais sucesso, que a gente escuta sendo mencionadas mais, são as que realmente estão avaliando o futuro da arbitragem, as mudanças da arbitragem de lá para cá, né? E a metodologia dessas pesquisas, como você bem sabe, eles abrem um questionário para tentar pegar um maior número de respostas possíveis, e ela é tão importante, eu não sei se é por causa do alcance que a Queen Mary tem pela sua base de ex-alunos, ou pelo seu mestrado mais importante de arbitragem do mundo, né, o primeiro, né, fundado pelo Julian Liu há tantos anos atrás, acho que 30 anos atrás, se não mais, é que eles conseguem um número de respostas muito grandes. Então, essa fase quantitativa da pesquisa, ela acaba sendo muito robusta e dando um espaço amostral para pesquisa muito grande. E, numa segunda fase dessa pesquisa, eles fazem a parte qualitativa, onde eles pegam um grupo de pessoas que responderam o questionário, separado por geografias, função principal dentro da arbitragem, senioridade, experiência em arbitragem tradicional, para ter um espaço amostral relevante, e aí fazem pesquisas por telefone, hoje em dia por videoconferência, para ir mais a fundo em cada uma daquelas perguntas e tentar absorver o máximo possível, também qualitativamente, em relação às pesquisas. E, Carlos, isso gera umas citações interessantes, né? Essa segunda fase. Se você lê a pesquisa, você vê que os usuários realmente têm reflexões interessantes sobre a arbitragem. E, assim, só uma pergunta de follow-up sobre isso. Você sabe dizer, quando a gente fala aqui, quando a gente vai falar muito sobre os usuários, você sabe dizer, porque eu entendi que é um pouco variado, né? Que você tem árbitros, advogados, in-house counsel, né? O próprio time de arbitragens institucionais e que também abrange diferentes indústrias. Isso está correto ou tem algum focado, direcionado para algum grupo? Geralmente é focado, a gente tenta fazer o mais aberto possível. Todas essas pesquisas vão ter um comitê que é formado por acadêmicos, por membros desses parceiros, às vezes, que estão ajudando a gente a fazer as pesquisas, e pessoas, em geral, da arbitragem, que ajudam a acessar não só a qualidade das perguntas, mas também ajudam a preparar o que seria mais representativo do mercado de arbitragem
naquele momento, definindo realmente uma quantidade relevante de árbitros, uma quantidade relevante de pessoas mais juniores, uma quantidade de pessoas mais sêniores, tipos de função que eles têm da arbitragem e tudo mais. Obviamente que quando você tem um survey como o de 2016, que abordou disputas envolvendo tecnologia, mídia e telecoms, você vai ter uma coisa mais focada naquela indústria. Quando você teve quando que foi o de investimento? Foi em 2020, a gente teve uma pesquisa focada em arbitragem de investimento. Você vai focar nas pessoas do mercado que trabalham mais para arbitragem de investimento, e assim por diante. Mas essas que são mais gerais da arbitragem, você vai ter um pouquinho de cada. Ah, é legal. Então é bem diverso, né? Então a gente vai falar, a própria pesquisa abordou o tema diversidade, a gente vai falar, mas é interessante saber isso, que o background dessa pesquisa mais geral, ele é bem diverso, ele reflete a opinião de vários usuários da arbitragem sob diversas perspectivas. E, Carlos, antes da gente entrar um pouquinho nos pormenores, né, no que a pesquisa concluiu, e a mais recente, como eu falei, é de 2021, e como você mencionou, a gente já está na 12ª edição, você consegue ter uma ideia, avaliar aí algumas coisas que vêm à sua cabeça, de como que foi a evolução da pesquisa? Porque eu imagino, eu sei que você mencionou aí que você está em primeira, acho que desde 2015, né? Mas eu imagino que tenha tido uma evolução grande, né? Desde lá até hoje, que a gente está em 2024, na perspectiva do usuário, de um modo geral. Quais temas assim que você acha que evoluíram mais? O que mais te chamou a atenção? Bom, eu acho que quando você vai olhar os resultados das pesquisas lá de 2006 até hoje, uma coisa que é interessante é que a arbitragem, que era vista naquela época como um sistema relevante de resolução de disputas, passa a se tornar praticamente um sistema obrigatório em determinadas transações internacionais, né? E passa a ser visto como um método quase mandatório para contratos em que você tem partes em diferentes países, nenhuma delas querendo ir para os sistemas jurídicos de cada uma delas, né? E também você percebe também diferentes jurisdições se educando mais em relação à arbitragem, e você, como você pode ver, e eu imagino que você vai perguntar sobre isso, também um pouco a regionalização da arbitragem, que é uma coisa que a gente observou muito nessas duas últimas pesquisas. Já tinha ali na penúltima pesquisa alguma coisa que indicava talvez um pouco mais dessa regionalização da arbitragem, mas nessa última se mostrou bastante relevante. E eu acredito, obviamente, eu só posso interpretar os resultados, mas sem ter muita certeza, né? Que a arbitragem é um negócio, né? E quando a gente vê a evolução, por exemplo, de sedes de arbitragem como Singapura e até mesmo Hong Kong, as outras sedes de arbitragem, outros países com uma arbitragem relevante, até como o Brasil, por exemplo, falam, bom, se eles fizeram isso, por que que a gente não pode fazer, né? Por que que a gente não pode ser um hub de arbitragens da nossa região, né? Por que que todo mundo tem que levar a arbitragem deles para Geneva, para Londres, para Nova York? Por que que as arbitragens da América Latina não podem ser resolvidas na América Latina, né? Assim como isso tem acontecido na Ásia. E eu acho que é um movimento interessante e que está trazendo muitos resultados. Uma outra coisa que eu acho que para o futuro a gente vai ver é que quando essas pesquisas começaram, a gente não tinha praticamente dados nenhum de arbitragem, né? A arbitragem sendo um método de resolução de conflitos praticamente ou por default, né? Confidencial, em especial em outros países, os dados de arbitragem são coisas muito não tem muitos dados estatísticos de arbitragem. E agora você tem ferramentas que estão começando a consolidar dados anonimizados de arbitragem,
do ICC, de várias instituições arbitrais, começando a conectar casos que foram para o judiciário com casos de arbitragem que eles sabiam que existiam. Então, a gente vai começar a ter cada vez mais dados reais, estatísticos sobre a arbitragem. E vai ser interessante ver o impacto que isso vai ter nas pesquisas, porque as pesquisas dão a impressão do usuário, e a impressão do usuário é baseada na experiência que eles têm. E a impressão que a gente tem não é necessariamente relevante, às vezes, num contexto internacional, num contexto de um sistema jurídico tão grande que se expande através de vários países, né? Com certeza, Carlos, eu concordo. E eu acho que, assim, eu notei bem, lendo a pesquisa, essa questão da regionalização, né? Como, principalmente da Ásia, hoje, a gente tem a Ásia, principalmente Singapura, dividindo o lugar com Londres, né? Como o principal local de escolha da arbitragem, e câmaras instituições que nunca tinham aparecido antes, como a CIETAC, aparecendo nas pesquisas, e instituições como a SIAC também dividindo lugar com as grandes europeias, né? Então, eu achei, assim, bem interessante ver, e aí, a hora que você olha para quem apontou para essas, qual a razão desse resultado, você vê que realmente é isso, o usuário da Ásia tem confiança hoje em câmaras, né, em instituições locais, então não precisa trazê-las para a Europa. Então, acho que a gente percebe aí um certo trend, e é o que você falou. Por que não a América Latina, né? São Paulo também foi uma que apareceu aqui na escolha, na última pesquisa. E eu achei interessante também ver, Carlos, como assim essas escolhas elas têm se regionalizado, né? Mas elas passam por uma questão assim que é o valor envolvido, a reputação, a lista de árbitros, tudo isso. Então, como a evolução também dessas instituições regionais e da arbitragem nessas regiões passa por isso, né? Então, hoje você tem essas instituições com uma reputação forte, tão boa quanto talvez o ICC, o CIA, pool de árbitros muito bons, né? Então, esse tipo de coisa é bem interessante notar, e a Queen Mary Survey explica de uma forma bem didática. Agora, falando um pouco, a gente falou aqui um pouco da evolução, um pouquinho dos trends, mas e como é que está o usuário com relação à satisfação e a insatisfação com relação à arbitragem? A pesquisa consegue captar esse tipo, como que a comunidade arbitral está percebendo essas questões? E se está, quais se destacam aí na sua percepção? Bom, uma que sempre aparece e na pesquisa de 2018 apareceu muito forte, como você pode imaginar, é o custo e o tempo da arbitragem, né? Elas sempre aparecem como as piores características da arbitragem. E em 2021, tentando, que obviamente não adianta só falar o que está de errado, tem que promover o que pode ser feito para melhorar. Então, vamos perguntar de volta para os usuários, né? Tá bom, o custo e o tempo estão ruins. O que a gente pode fazer? Do que você abriria a mão em termos dos seus direitos processuais para a gente poder andar com esse negócio aqui um pouco mais rápido, né? E custando um pouco menos, né? E aí, em 2021, tentando endereçar essa questão, algumas coisas apareceram. Uma das respostas que ganharam bastante, foram bem populares, foram petições sem limites de palavras e páginas, ou seja, os advogados estariam dispostos a abrir mão de poderem escrever o quanto quiserem, em troca de terem um processo mais eficiente e menos custoso. Eu não sei, eu não trabalhei muito ainda com arbitragem no Brasil, mas alguns colegas meus me falam que isso seria um problema no Brasil. Eu não sei o que você pode me falar sobre isso aí, Tatiana. Eu também, Mas... Carlos, a minha experiência aqui no Brasil também é recente, eu estou aqui há menos de um ano, mas eu acho que eu devo concordar que é muito parecido. A gente está falando de arbitragem internacional, então, assim, também a gente ainda tem petições muito, como se diz aí, desnecessariamente longas e muitas
vezes repetitivas, que poderiam ser um pouco mais limitadas. Então, eu vou dizer que eu concordo com os usuários e eu não acho que tem muita diferença, não. Mas que olha, além disso, tem a questão das alegações finais, né? Advogados dizendo que abririam mão ou poderiam ter menos alegações finais, ou então alegações finais com limites bem definidos sobre como fazê-las, né? E eu acho interessante compartilhar aqui minha experiência com o mercado inglês, porque às vezes alguns advogados ingleses refalam disso, né? Puxa, né, os advogados em outros países, né, às vezes no Brasil, escrevem muito, não sei o que lá, mas na arbitragem internacional, de um modo geral, quando você sai das partes inglesas e tudo mais, isso é bem comum, tá? Não é uma coisa só no Brasil, não. Advogados em vários lugares do mundo escrevem petições enormes, repetitivas. Então, isso é um problema geral, não é uma coisa que às vezes a gente tem só no Brasil ou em países de civil law. Então, é uma coisa que está lá e é uma coisa que incomoda os advogados, mas eles também têm dificuldade de deixar ir embora, entendeu? Eles querem falar, não, mas eu quero ter isso. Mas é uma das sugestões aqui para endereçar isso. E também, uma que apareceu bastante popular foi de talvez abrir mão de audiências para questões processuais, resolver questões processuais apenas por escrito ou através de comunicação entre as partes, que não demandaria uma audiência. Como você sabe, em arbitragem internacional, faz-se audiência para tudo, né? É muito raro você ter casos resolvidos só na base dos documentos. Eles gostam muito da oralidade, gostam muito de longas audiências, trazendo um monte de testemunha, falando bastante. Então, os advogados aqui estariam preparados também para abrir mão disso, para ter um pouco mais para ter um processo mais eficiente e menos custoso, né? Acho que é isso, né? Mas eu acho que, de um modo geral, o que eu tenho visto, olhando para as pesquisas e olhando também para coisas que eu vejo os advogados aqui falando e em outras arbitragens internacionais, é que a gente tem que fazer um melhor uso da flexibilidade que a arbitragem tem, né? Eu acho que isso acaba aparecendo na parte qualitativa da pesquisa. A gente acaba entrando, às vezes, num piloto automático, árbitros e partes, e fazendo e repetindo a mesma fórmula para todas as nossas arbitragens. E isso acaba gerando a ineficiência, né? Porque realmente tem casos que precisa ter alegações finais, e às vezes alegações finais extensas, porque às vezes você não teve oportunidade de fazer isso na audiência. Tem casos que realmente demandam mais de uma troca de submissões escritas. Isso faz o processo ser mais demorado. Tem casos que a questão processual precisa de uma audiência substantiva, relevante, né? Mas o negócio é que às vezes a gente entra no automático e adota a mesma fórmula para todas as arbitragens, e isso gera ineficiência. E eu acho que isso, de um certo modo, a pesquisa consegue capturar, né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu vi do Toby Landau outro dia, aqui numa sala da Opus 2, de audiência, ele falando que, na visão dele, a gente perdeu um pouco essa capacidade e o árbitro tem que voltar a pegar o processo pela jugular e administrar o caso com muito em cima, hands-on, né? Ir lá e ver exatamente o que precisa para cada caso. A gente vê esse exemplo, por exemplo, com a questão das audiências virtuais, né? Teve um movimento muito forte de correção depois da pandemia para audiências presenciais. Aqui, pelo menos, a gente tem observado. E isso tem muito a ver com as partes, às vezes, nem discutindo se é o caso daquela audiência ser virtual ou não. Eles entraram no modo automático de que é tudo em presencial e ponto. E algumas audiências poderiam ser feitas virtualmente, outras não, né? Então, eles acabaram adotando uma prática que vai no automático. CMCs, né, o Case Management Conference virtual, audiência substantiva, trial e presencial. Mas tem muita oportunidade para audiências virtuais,
substantivas e não estão acontecendo exatamente porque a gente entra nesse automatismo aí, né? É verdade, Carlos. Eu acho que é aquela coisa assim, né, de que aí na Inglaterra a gente fala muito, né? There is no one size fits all, né? E a gente mecanizou um pouco a arbitragem. A gente tem que voltar um pouco aí, um pouco às raízes, né? Outras coisas que eu identifiquei, além do que você falou, e eu achei bem interessante, como em países, especialmente países de common law, existe muito a prática, né, da produção de documentos, que eu tenho por experiência ser algo extremamente longo e difícil e que custa tempo às partes. Eu achei interessante ver como as partes também, as partes, desculpa, os usuários também estariam preparados para abrir mão da produção de documentos. E eu achei engraçado, eu achei mais interessante ainda, porque assim, os países de civil law, eles realmente não têm a tradição da fase de produção de documentos. Eu tenho visto algumas aqui, algumas arbitragens que tem lei brasileira que incluem isso já, mas, então, assim, é muito fácil você obter uma resposta, sim, eu não quero a produção de documentos de um advogado de civil law. Mas a gente viu isso na pesquisa, a pesquisa relata que houve bastantes relatos de advogados de common law, né, de falar, olha, o resultado, talvez, dessas produções de documentos, elas são muito ineficientes e resultam em muito pouco para arbitragem. Então, acho que foi uma das coisas que, além do que você falou, que também me chamou a atenção. E, de um modo geral, eu achei interessante um comentário e foi de um usuário, né, dizendo que é isso mesmo aí que você comentou sobre sua audiência aí com o Tony Landau, de que a arbitragem, às vezes, está ficando um pouco over-formalistic, né, muito formal. E que as partes, às vezes, têm uma tendência a imitar procedimentos das cortes locais. Então, se você está numa arbitragem que o local é na Inglaterra, você vai seguir o CPC em inglês, e você está no Brasil, você tende a fazer o mesmo. Então, que, assim, a arbitragem é o que você falou, ela é flexível, né? E ela, assim, deve refletir para a gente poder ter, para que ela possa realmente ser eficiente. Então, eu achei bem, bem interessante esse resultado. É verdade. E aí, Carlos, o que eu queria saber também, agora mudando um pouquinho de assunto, aí a gente fala agora de eficiência, a pesquisa, ela também perguntou, aí, o que eu tinha comentado antes, né, a pesquisa foi feita com bastante diversidade, como você mesmo apontou, então ela tratou de um tema, né, que diversidade é um tema, hoje em dia, extremamente interessante, não só porque ele está em alta, né, é um tema que todo mundo está falando sobre, e ele tem que ser falado, mas também porque eu acho que seria muito interessante saber como os usuários veem o impacto da diversidade na arbitragem. Então, realmente, ele tem um impacto positivo, não tem impacto positivo? Como que é a percepção do usuário com relação a isso? Você pode dar para mim uma visão geral sobre o que a pesquisa capturou sobre diversidade e tratar também um pouquinho dessa questão de como que essa diversidade impacta na arbitragem, como que o usuário tem percebido isso? A pergunta mais simples da pesquisa é se houve avanço na parte de diversidade. Eu acho que todo mundo percebeu que houve avanço. Obviamente, diferentes pessoas vão achar que... Tem pessoas que talvez achem que o avanço foi o suficiente. Eu não acho que tem muito mais avanço para ter na parte de diversidade. Mas pelo menos a pesquisa já capturou isso, que eu acho que é importante para registro, até histórico, de onde que a gente está nessa agenda de diversidade. E aí tem uma coisa interessante que a pesquisa tentou fazer, que foi uma pergunta ali, acho que foi controversa, né? Eu imagino que tenha tido bastante discussão pelo comitê, que era a ideia de tentar linkar a percepção do usuário em relação à imparcialidade do tribunal com a diversidade. O
que é uma pergunta complicada, né? Porque, obviamente, a questão da imparcialidade na arbitragem é algo que vai muito além da percepção do usuário, e tem vários estudos, hoje em dia, tentando avaliar como que os tomadores de decisão se comportam num tribunal mais diverso, mas a gente ainda não tem muita coisa definitiva e não existe muito consenso científico ainda sobre isso. Mas o interessante é que a pesquisa captou que o usuário tem um sentimento positivo em relação a um tribunal com maior diversidade em relação à imparcialidade. Ou seja, pela percepção do usuário, um tribunal mais diverso é um tribunal mais... não quero usar a expressão confiável, porque, obviamente, não quero dizer que um tribunal não diverso não seria confiável, mas é um tribunal em que eles veem que, provavelmente, as preocupações e as questões importantes para o seu cliente vão ser, com certeza, levadas em consideração, porque talvez você tenha mais pontos de vista ali, e pessoas com diferentes visões e um background diferente, essas pessoas vão avaliar as coisas né, por ângulos diferentes, né? Eu acho que isso foi captado pela pesquisa, eu acho interessante. E aí tem essa questão das medidas que os usuários acham que são importantes para aumentar a diversidade. E aí, nesse caso, nós temos as políticas pelas instituições arbitrais de nomeação de árbitros, que até hoje, são, com certeza, a medida mais efetiva para aumentar a diversidade nos tribunais arbitrais. Nada superou essa onda, né, das instituições arbitrais nomeando mais mulheres para os tribunais. De longe, ainda foi a medida mais efetiva. Uma conversa que eu vejo sempre a Jaque, aqui do LCIA, tendo, é que se evoluiu muito na questão da diversidade de gênero, mas a diversidade étnica, por exemplo, é algo super difícil de você atacar, porque é difícil você definir o seu pool de árbitros e o que é a diversidade étnica num tribunal. E aí você tem algumas sugestões aqui, né, que passam como as escolhas de nós, advogados, as escolhas que a gente dá para os nossos clientes, das listas dos potenciais árbitros. Existem diversas sugestões no mercado sobre isso, mas eu acho que nós ainda em escritórios de advocacia, a gente ainda faz isso de um jeito muito tradicional, né? Pega uma lista, coloca lá na frente do cliente, explica quem são os bons, quem não são os bons, mas ainda deixa talvez potenciais vieses ainda na mão do cliente para tomar a decisão. Quando existem sugestões de talvez listas anonimizadas, e listas, por exemplo, só de mulheres, são questões controversas aí, porque obviamente quando a gente está buscando um árbitro para a nossa arbitragem, a gente quer a melhor pessoa possível para aquele caso, nem sempre, e essa discussão nem sempre passa pela questão de gênero, mas eu acho que é uma discussão que vale a pena ter. Uma questão interessante que aparece na pesquisa é a questão de talvez promover mais programas educacionais em países onde a arbitragem não é tão avançada. Eu acho que essa é uma resposta válida da pesquisa, eu acho que mostra a visão do usuário, que ele quer, né, que alguém lá num país que ainda não se desenvolveu na arbitragem tenha a oportunidade de aprender arbitragem. Mas quando a gente vai ver o problema da diversidade, por exemplo, cultural e étnica em tribunais de arbitragem internacional, é porque as pessoas de etnias e jurisdições diferentes não estão nos grandes hubs de arbitragem internacional, que é da onde são selecionados os árbitros para esses casos, né? Acho que é importante promover a arbitragem regionalmente, ou talvez esse movimento de regionalização da arbitragem talvez seja um grande componente para aumentar a diversidade no futuro, talvez até mais do que os programas educacionais propostos aqui na pesquisa.
Ah, legal, Carlos, acho bem interessante. E sobre, falou bastante aí sobre a questão da etnia, né, que ainda é vista como um desafio ou como um problema ainda de diversidade que o usuário percebe como ter poucos avanços, e eu, quando estava lendo a pesquisa, peguei uma citação de um dos entrevistados que dizia assim, que ele atendeu várias conferências, né, de arbitragem na África, sem que nenhuma delas tivesse um palestrante africano, né? Então, assim, vai junto com a pesquisa percebendo, olha, etnia não está sendo propriamente endereçada, e ao mesmo tempo a gente precisa fazer um pouco mais para que essas pessoas estejam mais expostas, os advogados e as instituições conheçam as mais, para que elas possam, então, figurar, né, nas listas dos próprios advogados, que, como você falou, a gente quer o melhor árbitro para aquele caso, e acaba deixando um pouco de lado essa questão de diversidade. E outra coisa que eu achei bem interessante, e também foi uma citação da própria entrevista, e aí é sobre a questão da parcialidade ou da imparcialidade que um tribunal mais diverso vai trazer, é que um dos usuários mencionou o seguinte: primeiro, a diversidade ela tem que estar nos escritórios de advocacia, porque o advogado de hoje pode ser o árbitro de amanhã, né? Então, eu achei bem interessante essa perspectiva, porque ela reflete, olha, não é só nos tribunais, ela tem que estar em todo lugar para que chegue nos tribunais. E outra, dizendo o seguinte, deveria ser suficiente a gente falar de arbitragem, de diversidade em arbitragem, simplesmente porque é a coisa certa a fazer, e não necessariamente porque ela vai trazer mais parcialidade ou independência, enfim, é a coisa certa a fazer, e esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, eu achei também essa uma perspectiva interessante de alguns dos usuários. Mas, de um modo geral, como você falou, a perspectiva geral é de que houve um progresso, e vamos ver na próxima pesquisa se esse progresso ainda é maior, especialmente com relação a essa questão de etnia, né? E aí, Carlos, eu queria agora falar sobre um outro tópico super importante que tem se falado muito em todos os congressos de arbitragem que eu tenho atendido ultimamente, esse tópico tem aparecido, que é a questão da tecnologia. É um termo extremamente amplo, né? Ele pode significar muita coisa, ele pode significar ATI, ele pode significar inteligência artificial. Eu queria saber o que a pesquisa, quais foram as principais conclusões da pesquisa sobre a questão da tecnologia. E aí, como a gente comentou lá no começo, essa pesquisa foi feita no meio, né? Assim, acho que começou, salvo o meu juízo, a última, né? Em outubro de 2020, então a gente estava ali no meio da Covid, né? Que a arbitragem teve um boom forçado de tecnologia, não só a arbitragem, mas vários outros setores. Então, se falou muito sobre audiência virtual, sobre, enfim. Conta um pouco para a gente qual que é a percepção da pesquisa sobre essas questões tecnológicas, Carlos. O, a gente teve ali, né, que a pesquisa, a gente publicou os resultados em 2022, né, e naquele momento você tinha 53% dos advogados fazendo videoconferências regularmente, 63% dos advogados usando tecnologia de audiência, que é um negócio que eu trabalho bastante hoje em dia, eu entendo muito, mas que não é usado muito, pelo menos não todo o aparato tecnológico em jurisdições de civil law, né? Base de dados na nuvem, 56%, então, e audiência virtual, 38% naquele momento, e algum tipo de inteligência artificial, 15%. E naquela época, a inteligência artificial se relacionava principalmente à questão da revisão de documentos na fase de produção de documentos, né? Então, e hoje em dia a inteligência artificial está entrando em outras fases do ciclo processual, aí, do ciclo, às vezes, preparatório de um caso, ainda não muito bem consolidado, ainda não muito bem definido, é algo que eu posso conversar um pouquinho, porque é uma área de especialidade minha,
mas que eu imagino que numa próxima pesquisa vai aparecer em alta essa questão da inteligência artificial, vários escritórios desenvolvendo ferramentas internas, tentando ajudar no trabalho dos advogados, mas ainda sem revolucionar muito o jeito como a gente faz as coisas, mais como um assistente virtual ali, uma ajuda para produzir um primeiro rascunho de algumas vezes um sumário de um documento, um contrato, alguma coisa assim. A questão da base de dados na nuvem, né? Um negócio que eu acho interessante que eu acho que aumentou muito mais depois de 2022. Tem muito menos resistência a ter as coisas, a ter os seus dados na nuvem. É uma coisa que se tornou muito segura, mais segura do que servidores locais dentro dos escritórios de advocacia, por causa de um pool de investimentos em segurança de dados. E a audiência virtual, que todo mundo via em 2022 como o futuro da arbitragem, do litígio, e que não se realizou, né? A audiência virtual ainda é uma opção real, válida, muito importante, usada para o Case Management Conference muito, mas ainda não se consolidou totalmente, apesar de que alguns casos que tem um budget menor, tem um orçamento menor para tocar, casos menores, ainda que internacionais, tem se utilizado, sim, da audiência virtual, é uma coisa que deixou de ser um tabu e virou algo que pode ser discutido e utilizado, mas a utilização não se ampliou tanto quanto a gente imaginava que iria se ampliar. Mas aí, Carlos, você está falando do que você está vendo hoje, né? Você está... que a audiência a gente achou que ia ser uma coisa maior e que... E hoje as pessoas estão retornando, né, para querer audiência presencial e tudo mais. Mas eu achei engraçado que a pesquisa, como ela foi realizada nesse momento de que a Covid já estava lá e as pessoas perceberam que estava para ficar e para ficar durante um tempo, ela apontou mesmo ao usuário assim disposto mais disposto a manter e fazer uma audiência, manter a data da audiência e fazer uma audiência virtual do que cancelar essa audiência, né? Então, assim, é o que você falou, a partir de algum momento não virou mais um tabu, né? A gente agora está voltando às nossas, vamos chamar de old ways, mas teve um avanço e eu acho que a pesquisa, como foi feita nesse momento, ela captou muito isso. E uma outra coisa que eu não sei se você concorda, mas eu achei interessante é que, de um modo geral, as audiências virtuais, né, que foram aí a grande evolução desses últimos anos, elas foram a percepção do usuário é que ela é mais interessante por uma questão logística do que por uma questão dela ter algum benefício relacionado à obtenção de evidência, né? Então, talvez por isso agora que você não tem mais as restrições da Covid, esse retorno aí, essa preferência de novo pelas audiências presenciais. E aí, como você falou, muito embora houve esse boom aí, com o armazenamento na nuvem, as audiências virtuais e outras tecnologias, a percepção do usuário era justamente essa, de que a inteligência artificial era usada muito para a produção de documentos e menos para outras questões, e que os advogados aqui assistindo vão gostar de ouvir, que tanto os advogados quanto os árbitros não seriam substituídos por inteligência artificial num futuro próximo. Então, eu achei interessante, né, cara? E vamos ver se na próxima isso muda, né? Porque eu acho que de lá para cá, é engraçado, em 2 anos, isso pode mudar bastante. Então, eu acho que a gente, não sei se você tem algum comentário sobre isso, mas eu estou aliviada de saber que eu ainda vou ter emprego para que os próximos... Eu posso te dizer que, por exemplo, no ano passado a gente teve uma febre, né, com a questão da inteligência artificial, porque realmente a gente conseguiu, com algumas das novas tecnologias, atingir resultados impressionantes, né? Mas, por exemplo, esse ano já está tendo
um retorno nisso, que já é porque eles começaram a olhar mais a fundo, né, nessas tecnologias, nas limitações, nos casos em que isso pode ser realmente utilizado eficazmente e de maneira segura. Então, agora você já tem um movimento no sentido contrário, o pêndulo está voltando um pouquinho, e algumas pessoas que eram grandes entusiastas desse tipo de tecnologia no ano passado, hoje já acham que existem algumas limitações que são insuperáveis num futuro próximo, sem nenhum grande avanço, e que parece que não, que a evolução agora está dentro do que já foi feito, e não tanto a criação de novas tecnologias que podem realmente substituir o pensamento humano, né? O jeito de você racionalizar questões de tomada de decisões, de tomada de processos decisórios. Isso ainda é um monopólio do ser humano, e dentro da arbitragem eu espero que sempre de seres humanos qualificados, preparados, isentos e imparciais para tomar as decisões nos nossos casos, né? E como você falou muito bem, né, alguns comentários na pesquisa de 2022, quando você lê, são muito interessantes, né, em perceber o que as pessoas estavam sentindo naquele momento ali da pandemia, para onde que a gente ia, e a gente via, né, advogados descobrindo o PDF, né, que é uma tecnologia que existe desde 1990, e eu acho muito interessante, né, e a gente hoje em dia, e aí algumas coisas que já existiam desde sempre, né, a estenografia em tempo real, e-bundles, né, apresentação eletrônica de evidência, sendo descobertas pela arbitragem naquele momento, porque ajudavam muito nas audiências virtuais. E uma coisa que eu percebi, pelo menos dentro da minha indústria, né, das empresas de tecnologia legal, é que muitas equipes de arbitragem acabaram adotando essas tecnologias para as audiências presenciais deles depois, que realmente deixou muitos casos que são muito grandes, às vezes demandam a utilização desse tipo de tecnologia mais eficientes e mais produtivos. Então, tiveram alguns benefícios decorrentes desse movimento, apesar de que, obviamente, a pandemia foi uma tragédia, mas com certeza ela educou o mercado muito rápido em algumas dessas questões, por exemplo, o armazenamento de dados, etc. e tal. Acho que os próximos passos agora é como que a gente usa a tecnologia de uma maneira mais sustentável, e como a gente faz um uso mais efetivo dessas tecnologias para beneficiar a nossa prática e os nossos clientes. É uma questão que agora demanda um pouco mais de tempo, organizar os pensamentos, organizar a adoção de tecnologia de um jeito mais racional e menos no ímpeto e no desespero, como aconteceu naquela época. É isso aí, Carlos. E aí agora você falou sobre ímpeto e desespero. Em março de 2020, eu estava no meio do caminho de uma audiência que teve que ser substituída por uma audiência virtual. Então, foi um pouco isso, né? No ímpeto e no desespero. A gente fez ali o que deu, e com as ferramentas que tinha, né? E hoje vejo aí, principalmente você, né, na Opus2, com todas essas novas tecnologias e coisas mais aprimoradas e tudo mais, para que audiências virtuais possam ser audiências, não só audiências virtuais, né? Todas essas outras tecnologias possam ser uma realidade. Mas vamos ver, vai ser muito interessante olhar o que a próxima pesquisa fala, principalmente sobre essas questões de tecnologia. Vamos ver como é que esse pêndulo oscilou para cá ou para lá. Mas isso aí, acho que aí fica para um próximo programa, quando a pesquisa sair, a próxima. E, Carlos, de modo geral, você, assim, como professor aí de Queen Mary e que está próximo também do usuário direto, dos advogados, dos árbitros, qual que é a sua percepção pessoal sobre o impacto dessa pesquisa na comunidade de arbitragem? Como que você acha que os escritórios de advocacia, os árbitros, as instituições fizeram assim, mudanças quando você lê a pesquisa de Queen Mary? Então,
puxa, eu realmente preciso endereçar melhor a diversidade, ou vamos incluir aqui, aumentar o número de mulheres, o número de africanos na nossa legislação. Teve algum impacto que você pôde perceber? Com certeza, eu acho que tem duas coisas. Às vezes a pesquisa às vezes a pesquisa informa políticas que são adotadas por instituições arbitrais, e às vezes a pesquisa vem depois que as instituições arbitrais já tiveram a ideia, para confirmar se aquelas políticas tiveram o resultado esperado no sentimento da comunidade arbitral. Então, eu vejo isso muito em relação a como as instituições arbitrais se comportam, e o fato de que, por exemplo, sempre que a gente vai num evento de arbitragem e as pessoas vão procurar informação sobre como a comunidade está se comportando ou vendo algo, os surveys, né, as pesquisas são mencionadas, mostram que os escritórios também estão olhando nisso. Tem muito diretor jurídico respondendo essas pesquisas. A gente tem uma comunidade grande de diretores jurídicos que são muito antenados em arbitragem e participam dessas pesquisas, que estão respondendo à segunda fase na parte qualitativa também. Então, é algo que eu vejo os escritórios, sim, dando uma olhada, tentando entender a perspectiva também do diretor jurídico, do jurídico interno, para informar como que eles vão se comportar na próxima arbitragem, que tipo de medidas que eles podem ter em relação aos seus casos, que vão favorecer os seus clientes ou que vão dar uma vantagem competitiva em relação aos outros escritórios se eles implementarem mais rápido, né? Então, tem um impacto grande na comunidade arbitral, não só pelo alcance da pesquisa, que é muito grande, porque você tem um número muito grande de pessoas respondendo, mas também por essa parte qualitativa, que eu acho que é muito bem feita, muito bem... a curadoria é muito bem feita em termos da diversidade das pessoas que eles encontram para responder a segunda fase das perguntas. Então, eu acho que é algo bom para dar uma olhada. Eu acho que todo mundo que gosta de arbitragem deveria dar uma olhada geral nessas pesquisas, passar o olho pelas mais antigas e olhar com um pouquinho mais atenção nas pesquisas mais recentes, ver os comentários que estão ali no meio das pesquisas, que você fez muito bem pelos seus comentários aqui, porque às vezes ali está a mina de ouro, entendeu? Porque a gente não ia colocar isso ali nas respostas se isso não tivesse surgido bastante durante a fase de entrevistas. Então, se está ali é algo importante. Por exemplo, quando a gente estava falando do tamanho das petições, tem algumas ponderações ali de alguns advogados em relação ao tamanho das sentenças arbitrais também, que é algo que afeta não só o usuário da arbitragem em escritório de advocacia, mas afeta muito o nosso cliente, né, o cliente final, porque ele tem dificuldade às vezes, de entender por toda aquela uma sentença arbitral de 200 páginas, como eu vejo aqui de vez em quando. É um negócio surreal para alguns clientes, né? Que são práticos, que querem tomar uma decisão rápida, baseada, quer entender, quer aprender sobre a sentença. Se perderam, querem aprender com o que eu fiz de errado nesse caso, que eu posso corrigir para o meu próximo contrato, para a minha próxima relação contratual. E às vezes numa sentença dessas, que é basicamente um livro, né? Será que a gente está entregando à justiça que o nosso cliente final realmente está procurando? Então, são ponderações importantes também para o árbitro. Legal, Carlos, é isso mesmo. Eu como advogada, uma coisa que, quando eu li a pesquisa da primeira vez, uma das coisas que mais acho que me impactou foi isso, essa questão porque a gente sempre fala, né, sobre a questão da diversidade, e você mesmo muito bem falou aí, como a grande revolução em termos de diversidade foi quando as instituições começaram a falar, não, a gente tem que nomear mais mulheres, a gente tem que nomear mais pessoas de diferentes etnias, mas como também o papel do advogado é importante, né? Na hora de você colocar na frente do seu cliente os nomes, então
lembrar disso, né? Assim, e às vezes é aquela coisa assim, às vezes tem uma mulher ou uma pessoa local tão bom quanto aquele nome que você vai colocar, só porque ele já é mais familiar ou ele está mais exposto, você acaba lembrando dele primeiro. Então, essa foi, pelo menos para mim, uma lição de casa importante, dentre outras. E como você recomendou aí o pessoal para a pesquisa, eu só queria lembrar que a pesquisa também ela é bem gráfica, ela é bem, apesar dela estar em inglês, né, mas ela tem os números assim de uma forma bem gráfica, bem bacana e fácil de ler. Então, assim, se passar o olho nela já te dá bastante informação em um tempo relativamente rápido. E aí, Carlos, eu vou te fazer uma pergunta que, assim, eu não sei se você sabe a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim para a gente, se for o caso, deixar aí para uma próxima discussão. A gente já está em 2024, né? Então já faz um tempinho aí que a gente fez a última. O que está por vir na próxima pesquisa, né? Porque nessa última a gente viu que os tópicos se expandiram, né? Os tópicos, uma das evoluções é que você falou, os tópicos eles vão se ajustando ao momento, né? Então, por exemplo, essa pesquisa ela falou sobre diversidade, ela tem um tópico inteiro sobre sustentabilidade, que a gente não tocou aqui por questão de tempo, mas ela fala bastante disso. Tem alguma novidade na Survey da próxima edição, no formato, no andamento, alguma coisa que você saiba e que você possa dividir com a gente? E se você não souber, o que você espera? Sim, eu acho que, olha, as pesquisas, se fosse uma pesquisa de dados, de estatísticas, você precisa manter mais ou menos o mesmo formato, né? Porque você precisa ir comparando maçãs com maçãs e laranjas com laranjas, né? Quando a pesquisa é uma pesquisa para captar a impressão do usuário, alguns assuntos que às vezes eram super relevantes há 15 anos atrás, não são mais, ou já estão consolidados e já deixaram de ser uma grande novidade. E então a gente às vezes acaba abandonando um pouco esses assuntos e indo para assuntos mais interessantes, apesar de que tem alguns que você ainda consegue capturar a evolução, a questão da impressão sobre a sede de arbitragem, dá para ver claramente a transição de algumas sedes de arbitragem na preferência dos usuários de 2006 até hoje. Então, é legal colocar, inclusive, eu já fiz isso de colocar numa planilha, criar um gráficozinho para mostrar a evolução e tudo mais. É um negócio bem legal. Agora, para o futuro, eu ainda não posso te dizer muito quais serão os próximos tópicos, porque isso tem todo um comitê que é organizado em volta disso, e se eu te falar que um assunto vai entrar, pode ser que o comitê ache que não é certo entrar naquele momento e não vai entrar. Então, eu prefiro não me comprometer ainda com nenhuma resposta em relação a isso. Mas, com certeza, vai vir uma pesquisa muito bem pensada, por gente que entende muito do assunto, e eu acredito que a pesquisa do QMary vai continuar tendo uma relevância grande, ainda que hoje a gente tenha dados estatísticos bons, não são bons ainda, deixa eu mudar essa minha frase, há dados estatísticos que não tínhamos antes, né? O que é bom, mas ainda é muito pouco. Então, a pesquisa tentando captar a impressão do usuário, eu acredito que ela vai ser relevante ainda por muito tempo, e eu acho que as próximas pesquisas da QMary vão continuar guiando aí as nossas discussões. É isso aí, Carlos, eu também concordo. Eu acho que ela nos diz muita coisa, é muito interessante, objetiva, relativamente rápida. Então, mais uma vez, desculpa por ter te colocado aí, que nem a gente fala em inglês, no spot, para tentar conseguir alguma novidade, mas eu imaginei que não ia ser uma coisa que a gente pode falar ainda. Mas quem sabe a gente não faz o próximo programa sobre ela, né? Que quem sabe ela não vai ser extremamente interessante. Então, Carlos, acho que por hoje é isso, já está dando aqui o nosso tempo, já estamos batendo um papo aqui há mais ou menos uma hora. Queria agradecer muito pelo seu tempo, um tópico que, apesar de ser um tópico
tópico pervasivo, né, que é o que você falou, todo mundo conhece, mas acho que ninguém, muito pouca gente conhece no detalhe. Então, é legal que a gente abordou aqui para que o pessoal se incentive a olhar e verificar essas pesquisas e entender um pouco o que você, como usuário da arbitragem, pode fazer para a melhoria da arbitragem, onde estão as principais críticas, onde as pessoas entendem que estão as soluções também. Então, muito obrigada ao canal Arbitragem, muito obrigado, Carlos, e, enfim, até a próxima aí para vocês. Eu que agradeço, Tatiana. E se puder, o canal de arbitragem quiser colocar o meu e-mail aqui da Queen Mary, e alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida depois, pode me mandar. Ou se quiser vir estudar com a gente, fazer seu mestrado na Queen Mary, pode me mandar e-mail que eu respondo perguntas, ajudo, no que precisarem, tá bom? É isso aí, eu recomendo. Então tá bom, Carlos. Obrigada, viu? Um Tchau, tchau, gente. abraço. Até a próxima.